A gente tem que entender o motivo pelo qual a gente está fazendo cada coisa. Qual é a ideia de abordar os fractais? É ver se fazer aquela programação visual dá a gente algum insight melhor sobre como o processo de recursão funciona. Então, algumas pessoas vão se identificar mais com o visual, outras não. Mas a gente pode tentar construir junto para aprender por repetição, né? Por exposição. Está cada vez mais quente essa sala, é minha imaginação. Então vamos lá, vamos para os fractais. Eu peguei aquela mesma atividade dos fractais e mandei uma outra versão para desenhar em PNG. Então é a mesma atividade, só que uma é fazendo no SVG e outra é no PNG. Vou abrir essa segunda aqui, a mesma atividade, tá? Só que essa segunda, ela acaba precisando de uma biblioteca externa, e é bom que eu aproveito para mostrar como é que funciona. Quando a gente vai utilizar uma biblioteca externa, fractais, em algumas das atividades a gente já vai acabar precisando disso. Deixa eu abrir aqui. As bibliotecas externas, no Go, elas... Deixa eu tirar aqui o white space. Tá. Elas são instaladas assim. Não sei se vocês já usaram bibliotecas externas em algumas linguagens, tá? Por exemplo, quando você está lá no Python, você instala a biblioteca que você quer via gerenciador de pacotes. Então, se você precisasse de uma biblioteca para fazer um parse de um arquivo YAML, aí precisaria instalar uma biblioteca própria para isso. Se você está lá no JavaScript, você instala a biblioteca via NPM, tá certo? Está lá em Rust, instala via cargo. Está aqui no Go, a gente instala via GoGet, né? O próprio aplicativo Go, ele faz tanto o run, ele faz o build e ele também pode servir para eu pegar uma biblioteca. Normalmente as bibliotecas, diferente de outras linguagens que ficam hospedadas no repositório unificado, por exemplo, o Python está lá no PyPL, o Node também no seu repositório unificado. Aqui não, você passa diretamente o link do GitHub. Então, na hora que a gente faz isso, copy, ele está indo lá no GitHub, baixando a biblioteca e colocando ela. Como é que ele faz? Ele coloca ela na minha máquina, não necessariamente na pasta, e aí ele faz a gestão via esses arquivos aqui, go.mod, para dizer quais as bibliotecas que ele está carregando que foram instaladas na máquina. Sim, senhor. Só para exemplificar a questão de você usar uma biblioteca. Quando você está em Java, você pode fazer isso via... Vocês fizeram Java? Não foi? Estudaram em Java? Não é o nome daquele comandozinho que gerencia as bibliotecas em Java, meu pai? Que baixa as bibliotecas externas, vocês não usaram. Maven, pronto. Você faz isso via Maven. Ele coloca lá e ele vai, baixa todas as bibliotecas externas que você precisa. C++, por exemplo, e C você não tem no gerenciador, eu tenho que pegar elas manualmente, inserindo seu código manualmente. Tudo bem, pronto. Só dando um contexto. No caso aqui, eu pego uma biblioteca externa assim, e como já existe uma definição de módulo, eu só dou um go run, ponto, ele entende que eu tenho um módulo e ele vai criar o arquivo. Code tree.png. Tá? Então, lembrando a diferença, quando eu tenho um JPG ou um PNG, a gente tem um arquivo de imagem. Isso daqui é um mapa de bits que está codificado com um algoritmo para poder gerar essa imagem. Então, normalmente eles são pequenininhos, certo? Porque eles passam por um processo de compressão. df-h DU-H.
Então esse daqui tem 16K. Não sei se vocês perceberam, mas quando vocês deixavam a recursão correr solta, ele gerava umas 20 mil linhas no arquivo e te dava aí um arquivo de alguns megas de tamanho, tá? Trabalhando com PNG ou com JPEG, você não tem esse problema, porque ele vai sempre render, assim, né? Compactar para o que cabe dentro dos teus 500 por 500. Vamos nós aqui. Vocês querem fazer quais? Acho que principalmente as duas quadrados, que é aquele que tem um quadrado no meio, os quadrados, o carpete. Então vamos nós aqui. Então, primeira coisa, a gente precisa fazer um quadrado, né? Tá aqui, main.go. Então, isso daqui é o que está gerando isso daqui, ó. Vai para frente, anda e tal. Então, vamos tentar desenhar um quadrado. Draw square. Se eu quisesse desenhar um quadrado, supondo que eu vou passar a posição, não sei como é que vocês tentaram fazer, né? Normalmente um quadrado você precisa de uma posição, x e y, e um lado, né? Vocês fizeram assim? É porque um quadrado é uma posição e um tamanho. Um quadrado é uma posição e um tamanho. Então, a gente coloca a caneta na posição, vira ele de lado e anda, faz 4 vezes, anda e dobra. Range 4. Anda e dobra. Então aqui eu tenho um quadrado. Bora testar. Deixa eu desenhar aqui um quadrado. Eu vou desenhar um quadrado. Draw. Quadrado na posição. Vixe, vai ficar de futrico o projetor. Ó, toda vez que ele faz isso, a gravação vai pro saco. Ó, aqui ainda está funcionando, mas a chance da gravação quebrar quando ele faz isso é altíssima. Posição 10, 10, de tamanho 100. Então a primeira coisa é fazer o código que desenha um quadrado, né? Deixa eu desenhar aqui outro quadrado. Na posição 120, 120, vou desenhar um aqui no meio. Aqui no meio ele teria posição 250, 250 e tamanho 50. Vai ficar um quadradinho no meio. Aqui um quadradinho aqui no meio. Então, ok. Para desenhar aquele... vocês querem fazer o circuito ou o carpete? Hã? Seria os dois, Não, mas assim, os dois são muito parecidos. Vamos pensar assim, ó. Fazer uma recursão. Isso daqui desenha um quadrado. O que seria o quadrado recursivo? Func rec square. Deixa eu tirar aqui o Copilot. Copilot, faz silêncio aí. O meu quadrado recursivo é o jogo de calcular mais ou menos onde é que vão ficar as coisas. Bora fazer aqui o desenho. Se eu tenho esse quadrado aqui, ó. Vamos lá. É mais fácil se eu desenhar, porque eu não quero fazer, aquele não tem um que é bem assim, né? Sim ou não? É mais fácil se eu desenhar, ao invés de pensar em desenhar a partir da orelha, eu posso desenhar a partir do meio. Ó, para desenhar esse cara aqui a partir do meio, eu vou voltar menos lado sobre 2 e menos lado sobre 2. Então eu desloquei ele aqui menos lado sobre 2. Eu estou desenhando agora a partir do meio. É só o ponto, meu ponto de ancoragem que mudou agora.
Então eu estou desenhando a partir do meio. Tanto que se eu mandar agora desenhar no meio da tela, ele vai desenhar exatamente no meio da tela. Meu ponto de ancoragem agora é o meio do quadrado. Então o meu quadrado recursivo seria, para cada quadrado eu desenho um outro quadrado nas orelhinhas, né, nas 4 orelhinhas. Então, onde seriam os outros quadrados? Um deles seria nessa orelhinha de cá, que é x menos lado e y menos lado. X menos lado sobre 2 e y menos lado sobre 2. Eu saí do meio e vim para essa orelhinha. Quem é a orelhinha da direita? É y menos lado sobre 2 e x mais lado sobre 2. E o tamanho dele, metade. Deixa eu ver aqui. Meu fator 0,5. Fator vezes lado. Agora é só manipular isso daqui para eu dar as 4 direções. A da direita é x mais. A de baixo é y mais x menos x mais. A partir do meio eu calculei as 4 posiçõezinhas. E aí eu chamei um quadrado menor para cá. Se eu colocar meio, eu acho que dá meio. Deixa eu testar. Não, eu estou desenhando a coisa errada. Eu quero o hex square. Espera aí. 0,4. Ó. Tá vendo? Então, cada quadradinho é 0,4, 0,45. Vai ficar como? Aí começa a preencher demais. 0,42. 0,4. 5.000, 2.000 por 2.000. 500. Só que aqui vai ficar no 1.000 por 1.000. 1.000 por 1.000. 700. 800. 900. Ficou legal. O outro é a mesma coisa. É só... O que a gente tem que fazer é descobrir onde estão os outros relacionados ao centro. Então, se esse cara aqui é o centro, quando você olha lá para a atividade, KV, qual é o jogo aqui? Esses daqui, tá vendo isso daqui? Eles são... É só você imaginar o centro e aí você tem uma grade 9 por 9. Eles estão exatamente no meio do principal dividido... Você pega o grande e divide por 9. Então, você vai fazer um for aqui, andando e dividindo por 9 e ajustando. E aí vai ficar desse jeitinho. Legal? Como é que foi a semana de vocês, meu povo? Pois é, pode ser assim. Faz o forzinho e faz aqui. Os 3, né? Baseado nessa posição e no tamanho dele. Faz um for. Ó, se você olhar, todos eles são... Aqui eu tenho esse mesmo tamanho 9 vezes, né? Esse mesmo tamanho 9 vezes. Eu vou chamar a recursão. Eu poderia, inclusive, chamar dentro do for, porque ele ia chamar para cá
mas como ia estar pintado, ia sobrescrever. As outras entregas, além dos fractais, vocês conseguiram fazer o quê? Como é que estão as entregas e as atividades de vocês, pessoal? A gente vai dar um tempo em recursão essa semana para passar para outro conteúdo. E aí a gente vai nesse outro conteúdo, não sei se até a semana que vem, provavelmente. Então a gente vai ter 2 dias de prática aqui. Então vai ser muita prática e pouca teoria, porque não tem muita teoria na parte de construção, tá certo? É construir, porque a gente vai começar a construir coisas básicas que a gente já usa. A gente não vai construir nada complicado por enquanto. Eu prefiro começar nas coisas mais simples. Então, mais alguma atividade da semana passada que vocês querem pedir ajuda? Do quê? Numa linha só? Sim, eu fiquei confirmado de fazer o backtrack. Tá. Aí se eu disser agora, vai perder a graça para um monte de gente que nem tentou fazer. Deixa eu fazer amanhã então, que aí quem não tentou, tenta hoje, tá certo? Mas é muito parecido com se você pegar o código de furar o labirinto, é muito parecido com o código de furar o labirinto. Para aquela posição que eu estou, eu vejo, é um pontinho? Então eu tenho que trabalhar essa posição. Eu vou rodar todas as possibilidades para essa posição. E aí, quando eu faço isso, eu coloco um ponto e vou para o próximo. Se por acaso ele retornar dizendo que deu errado, aí eu vou para o próximo cara. Se ele retornar dizendo que deu certo, eu aborto e volto. Então é só um laço dentro de outro laço, dentro de outro laço. Quando o cara daqui retorna para o laço anterior e só continua a interação. Entendeu? Então é um monte de chamadas dentro de laço. E a gente fica com essa ideia, que nem no labirinto, a gente vai voltando, vai indo e vai voltando, vai indo e vai voltando. Qualquer coisa vocês mandam o print do código que eu ajudo. Que se eu já mostrar aqui como é que perde um pouco da graça para quem ainda for tentar fazer. Tá? Hoje vai ser bem prático. Então eu vou passar aqui a parte, a gente já vai abrir a prática, vocês já vão começar a fazer, tá? Então o que a gente vai fazer hoje? Deixa eu quebrar.